Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no workshop, estamos presentes aí com todas as empresas que nós convidamos, são mais de 17 representantes de várias empresas. Quero agradecer a presença de todos. Nós vamos ter aqui um bate-papo, nós vamos ter aqui um diálogo com um especialista no direito do trabalho, que é o Dr. Gui Santos Leandro. Dr. Gui, ele tem uma larga experiência, são vários anos, ele vai se apresentar dentro de alguns minutinhos, eu só vou fazer essa rápida apresentação. Além de especialista na área trabalhista para as empresas, o Dr. Gui também é presidente do Sinditur, do Sindicato Patronal do Turismo de Uberlândia. Dr. Gui, seja muito bem-vindo. Faça uma apresentação aí da sua empresa, da sua experiência, Dr. Gui, seja bem-vindo. Bom dia. Só corrigindo, eu sou advogado do Sinditur, não sou o presidente. Olha aí, obrigado. Eu sou Gui Santos, advogado especializado em direito do trabalho para empresas, atuo na área há mais de 15 anos. Minha empresa se chama LG Soluções Empresariais e a gente presta serviço na organização e na documentação de departamentos pessoais. É um trabalho desenvolvido por advogados, mas não é preventivo, é um trabalho de acompanhamento da rotina, da contabilidade no departamento pessoal. Eu falo que é um trabalho de blindagem da empresa contra passivos trabalhistas. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado, doutor Gui. Vamos lá, vamos começar. Eu quero, para aqueles que não conhecem, fazer uma rápida apresentação do que representa a Relotec. Nós já estamos aí há 52 anos já trabalhando nessa área de controle de conta e acesso, gestão de controle de conta. Atendemos a mais de 1.700 empresas. Essa é a parte da nossa equipe. Hoje temos por 18, 17 funcionários. Essa é a ADMEP em São Paulo, para aqueles que não conhecem. Uma linha do tempo aqui, só para dar uma dimensão para vocês, da nossa história, uma linha do tempo. Em 1936, a ADMEP começou as atividades dela. 7 anos depois, 1º de maio, Vargas outorga a CLT aos brasileiros. Em 1972, o ano que eu nasci, a ADMEP passou para a Relotec uma concessão, que é a concessão de representar os produtos de MEP. Agora, em 2024, a ADMEP completa 88 anos, a Relotec 52, e, doutor Gui, a nossa legislação, 8 décadas, mais de um século caminhando aí para o centenário, 81 anos. É uma lei retrógrada? É uma lei que estava desatualizada, teve aquele upgrade em 2017 com a reforma, mas que ainda tem alguns pontos que precisavam ser revistos. Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui na nossa apresentação. Aqui tem uma foto da minha sala. Podem ver um relógio que deve ter uns 70 anos aí e outro moderno com biometria. Vou apresentar um vídeo para vocês que tem rapidamente a história da ADMEP, tá bom? Licença, todo mundo vai ter que colocar o telefone silencioso, está dando barulho de outros lugares.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um vídeo curto aí, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa história, da nossa missão, dos nossos valores. Doutor Gui, eu queria conduzir esse nosso diálogo com duas vertentes. Primeiro, vamos falar de conhecimento, vamos explorar os conhecimentos do doutor Gui, que é um especialista em direito do trabalho para empresas, presidente do Sinditur. Então, ele tem uma experiência que vai ser importante para vocês e para todos nós aqui, explorarmos um pouquinho do conhecimento do Dr. Gui. E depois nós vamos falar um pouquinho de gestão, que está envolvido aí o conhecimento e a gestão. Um depende do outro, uma ferramenta depende da outra, tá? Dr. Gui, o que você tem a dizer da CLT? Será que é uma peça que qualquer um compreende, ou que nós, como leigos, deveríamos também pensar um pouquinho, conhecer um pouquinho, contar com um advogado para nos instruir, para nos orientar? Fala um pouquinho da importância da CLT no dia a dia do trabalho de todos nós, gestores, administradores de empresas. Pode, só uma observação, se o seu áudio está com eco, tá? Você deve estar com duas máquinas conectadas ao mesmo tempo aí. Eu estou recebendo aqui. Melhorou agora? Agora sim. Então, eu vou repetir a pergunta. Não, deu para entender, era só para... A CLT é a legislação base que a gente deve seguir dentro do departamento pessoal de qualquer empresa. Por que eu falo que é a legislação base? Porque o direito do trabalho, ele não é igual como o direito civil. Todas as leis estão dentro do código elaborado. O direito do trabalho, a gente possui muitas, pode ser assim, centenas de leis esparsas. São leis que estão fora da CLT. O direito do trabalho utiliza o Código Civil subsidiariamente, então tem coisas do Código Civil que a gente também utiliza, e o direito do trabalho também tem as tais convenções coletivas e acordos coletivos que têm que ser observados. Então, a legislação do direito do trabalho é muito vasta e ela está totalmente espalhada dentro do Código de Leis brasileiro. E o que falar, então, das orientações jurisprudenciais, das decisões dos tribunais regionais? É bem amplo, não é, doutor? Sim. Além da legislação, que são as leis, aquilo que está ali descrito no texto da lei, a gente também tem as OJs, que são as orientações jurisprudenciais, as súmulas e as súmulas vinculantes, que são as interpretações que os juízes dão para essas leis, que eu acabei de citar para vocês. Então, interpretar um texto de lei não é uma coisa fácil. Não se faz 5 anos de direito à toa. Se fosse simplesmente ler a lei, interpretar literalmente e aplicar, não precisava 5 anos. Então, interpretar a lei é uma coisa bem complexa, que às vezes algumas pessoas que não são do ramo do direito se atrevem a fazer e fazem de forma errônea. E tem um caráter subjetivo, né? Até a redação de uma lei é na ordem inversa. Até a forma que é escrita, você precisa ler aquele texto e entender, e outra coisa, pode gerar várias interpretações, não é, doutor? Por isso que vem as OJs, as súmulas, para alinhar essa interpretação. Subjetiva. Então tá, pessoal, tá aí a dica. Vale a pena você conhecer a CLT? Vale a pena. Você tem que ler, você tem que ter. Eu tenho um aplicativo no meu celular com a CLT. Só que também eu preciso de uma orientação jurídica, eu preciso de um profissional capacitado, com experiência, para que possa me orientar de forma correta, ok? Então, nós estamos falando aqui de conhecimento. Doutor Gui, em 2017 surge a reforma trabalhista. E o Brasil, que era ranqueado nas ações trabalhistas mundiais, ainda continua ranqueado. As ações trabalhistas, com o surgimento dos honorários sucumbenciais, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, diminuiu, reduziu o número dessas ações? Primeiro eu vou explicar o que é o honorário sucumbencial. É aquilo que determina que a parte que é vencida paga honorários para o advogado da parte que vence. Então, o perdedor paga honorários para o advogado que vence. A intenção da reforma trabalhista, com a implementação dos honorários sequenciais, era reduzir os pedidos exorbitantes. Quem já teve alguma reclamatória trabalhista na mão já sabe que o que deve, que não deve, em valores absurdos, e dar uma certa moralização daquilo que era pedido.
Mas o brasileiro, como bom brasileiro, vendo como a jurisprudência vem tratando, já achou uma solução para isso e o número de ações aumentaram de novo. Hoje, quem é beneficiário da justiça gratuita não paga no horário de sucumbência. 95% das reclamatórias trabalhistas, o trabalhador ganha o benefício da justiça gratuita. Então, voltou a ser como era antes. Ele adquiriu uma imunidade aí, né? E parece que é um briefing, né? Justiça gratuita parece que é o primeiro item a ser destacado aí numa ação de um funcionário com a empresa. Obrigado, doutor. Bom, vamos seguir aqui. Vamos entrar agora na CLT. Nós estamos com um especialista aqui justamente para nos ajudar, para nos auxiliar. Doutor, artigo 611 da reforma trabalhista, né, que foi incorporado na CLT em 2017 pelo governo Michel Temer. Rogério Marinho foi o grande idealizador dessa reforma. Hoje ele é senador da República. Não estamos aqui para falar de política, viu, pessoal? Mas só para fazer uma contextualização para a gente entender a partir de quando isso surge. O 611, ele trouxe alguns benefícios em que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei. Doutor, agora nós estamos vivendo um momento de muita mudança. A Cássia mesmo, antes do início da live, tocou nesse assunto, né? E nós comentamos que a única coisa constante é a mudança. Nesse ano agora, voltou as contribuições sindicais. Fala um pouquinho dessa mudança, o que mudou. O funcionário é obrigado a colaborar, a contribuir. Essa contribuição, ela impacta em que sentido no salário? Fala um pouquinho, dá um pano de fundo desse novo cenário aí, da volta da obrigação da contribuição sindical. Doutor Gui? A contribuição sindical ela é prevista há muito tempo, até na Constituição Federal. Só que a Constituição também deixa claro ainda, que ninguém é obrigado a se sindicalizar. Isso tem que ser um ato espontâneo. Então, com a reforma trabalhista, quando se excluiu a contribuição sindical, que vinha todo mês de março, um dia do trabalhador, ia para o sindicato dele, a reforma lá de 2017 retirou essa obrigatoriedade, extinguiu esse artigo da CLT. E ficou ainda pendente as outras contribuições, porque eram 3, era sindical, um dia de salário em março, a assistencial, quando se fecha a convenção coletiva, e a negocial. A negocial, quando a convenção coloca as regras que ela quer estabelecer. Então, ainda ficou restando 2, a assistencial e a negocial. E diante dessa celeuma, se era obrigatório ou não, o STF, em 2023, deixou claro que a contribuição assistencial, aqui quando fecha a convenção, ela é válida, desde que se garanta o direito de oposição ao trabalhador. Então, ela passa a ter validade novamente, desde que o trabalhador tenha a opção o direito de ir lá e falar, não, eu não quero contribuir. Tá? Como é que eu vou saber quanto que tem que ser, deixar de ser, o valor? Tem que se olhar a convenção coletiva. Cada convenção coletiva estabelece um valor, um prazo, e isso tudo tem que você analisar a convenção para você saber como é que é. Doutor, então qual dessas 3, sindical, negocial ou assistencial, que é um dia de trabalho do funcionário? A sindical, que era um dia de trabalho, foi extinta, não existe mais. A sindical não existe mais, ficou agora negocial e assistencial. E elas são definidas, as regras, na convenção coletiva. Então, não tem uma tabela de preço para essa contribuição. Cada sindicato vai estabelecer a sua regra, a sua condição. E quando você falou que é de direito do funcionário se opor, você está falando daquela fila quilométrica que fica ao redor ali da área do sindicato. É a cartinha que o trabalhador tem que enviar para o seu sindicato. O Sindicato do Comércio em Uberlândia falou que só poderia ser feita oposições presencialmente. Foi aquela filinha que correu o quarteirão ali na Fernando Vilela. O Sindicato do Turismo pode ser presencial e pode ser por e-mail. Cada convenção estabelece as regras que você tem que se observar para fazer a oposição. Então, vamos quebrar um paradigma aqui, doutor Gui. Convenção coletiva não presta para nada, convenção coletiva não serve para nada, não adianta,
porque eu vejo muitos empresários ou até gestores das áreas de recursos humanos dizendo, sindicato não presta, não funciona, não resolve a minha vida. Será que é algo descartável a convenção coletiva na vida de uma empresa, de um empresário, da sua relação de trabalho com seus funcionários? Primeiro que ela jamais vai ser descartável. Desde 2017, ela prevalece acima do legislado naquilo que não é proibido. O 611B deixa bem claro aquilo que a convenção coletiva não pode negociar. Salvo aquilo que está relacionado no 611B, tudo aquilo que está na convenção coletiva vale acima da lei. Então, uma convenção coletiva tem muita importância hoje, tem muito peso hoje. E ela, teoricamente, ao se sentar para negociar, ela tem os lados, o lado do empregado e o lado da empresa. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que o empresário não quer se envolver com o sindicato dele, não contribui com o sindicato dele, que é o patronal, e assim enfraquece o sindicato patronal, aí ele é obrigado a seguir uma convenção coletiva fraca, porque tem um sindicato fraco. Então, se você, que representa a empresa, acha que a sua convenção coletiva tem que melhorar, não tem outro caminho. A empresa tem que começar a participar do sindicato patronal. Eu fiz uma pergunta para o doutor Gui antes do início da nossa reunião, pessoal, que eu quero repetir aqui. Eu falei, doutor Gui, numa queda de braço, né? Quem seria mais forte? Qual, diante da legislação, teria mais importância? O sindicato patronal ou o sindical? O que você me respondeu, doutor? Ambos têm o mesmo peso. Perante a lei, ambos são iguais. A questão é que o sindicato dos empregados tem muito mais apoio dos empregados do que o sindicato patronal tem apoio das empresas. E não adianta a gente achar ruim uma convenção coletiva se você não participa da negociação dela. E para você participar da negociação dela, você tem que ser associado ao sindicato. Realmente isso é visível, né? Até a tal Alcione aí, do pessoal da Bonfada, até o CEO deles disse que parece uma utopia, né? Parece uma quimera. Quimera era aquela figura da mitologia grega que era um monstro, mas que ninguém tinha visto. Então, o sindicato patronal realmente, ele muitas vezes é ausente. É certo que existem exceções, né, doutor Gui? O doutor Gui está procurando fazer a diferença lá no Sinditur, tentando ser atuante, fazendo parte das negociações, viajando aí para ter contato com outros sindicatos. É uma necessidade, não é só uma opção, eu quero ou não quero, é uma necessidade, não é, doutor Gui? Sim, e ressaltando, né, a empresa que não está satisfeita com a sua convenção coletiva, ela tem a possibilidade de firmar um acordo coletivo, que são as regras da sua empresa com o sindicato do empregado. O sindicato dos empregados não é obrigado a fechar um acordo coletivo com vocês, mas isso é livre negociação. Bate lá na porta do sindicato do empregado e fala, eu preciso negociar, vamos sentar. Doutor, você tocou num ponto importante, porque você que está nessa área há muitos anos, né, há décadas no direito, esse é um dispositivo muito usado pelas empresas. Será que as empresas, no início do ano, no final do ano, que se planejam para o próximo ano, será que elas se lembram que precisam de um profissional na área do direito, que precisam reforçar o acordo coletivo? Será que as empresas fazem esse tipo de planejamento dentro das suas organizações? Olha, eu vou falar uma dor que todo mundo que está aqui, que é de departamento pessoal, sente. O departamento pessoal ele é meio esquecido dentro das empresas. Ele é tido como o departamento da despesa. E não é isso. Na verdade, ele é o departamento que gera lucro para a empresa. Porque sem o recurso humano, ninguém estaria aqui hoje. Porque as empresas já teriam falido. E ele é meio esquecido. Então, é bem complicado, sabe, a gente conscientizar um gestor de que o departamento pessoal pode ser o fator de maior lucro dele na empresa. Desde que ele seja bem gerido, desde que ele seja bem blindado, desde que ele, estando insatisfeito, às vezes, com a convenção coletiva, procure fazer um acordo coletivo que seja interessante para ele. Várias empresas fazem isso, as grandes empresas fazem isso. Doutor Gui, fecha os seus acordos coletivos. Para muitos, realmente, o departamento pessoal é um mal necessário, né? É um mal necessário. O cliente interno bem tratado,
trata muito bem seu cliente externo. Ontem eu fiz uma reunião com um dos nossos clientes, que ele tem 260 funcionários, e é uma empresa de serviço, que nós estamos na era dos serviços, né? Quantos de vocês aqui vendem serviços? A Arquigraf está aqui com mais de 1.200 colaboradores. Então, qual que é a matéria-prima da Arquigraf? Qual que é a matéria-prima dessa empresa que eu conversei ontem? Mão de obra. Não tem uma matéria-prima que eu importo da China e que eu importo de algum país, de algum local. Não, a matéria-prima está aqui, é o colaborador. E não cumprir a legislação ou ter uma convenção coletiva fragilizada do lado da empresa ou deixando-se de beneficiar com um acordo coletivo, isso é perda de receita, isso é perda de dinheiro, não é, doutor Gui? Com certeza. Agora, doutor Gui, me fala um pouquinho do acordo coletivo. Como é que funciona? Por exemplo, aqui está dizendo, 611, pacto quanto à jornada do trabalho. O artigo 59 prevê que as horas extras são no máximo 2. Ou o artigo 71 prevê que o mínimo do horário de almoço seja 1 hora e no máximo 2. O banco de horas anual, em que sentido eu poderia fazer 30 minutos de almoço ou mais de 2 horas de almoço, não tendo previsão da convenção coletiva? Tem uma saída para isso? Eu consigo fazer mais de 2 horas extras? Em que momento? Em que situação? Mais de 2 horas extras você não consegue em lugar nenhum, porque isso é fechado, é uma das coisas que é blindado pela convenção coletiva, pela Constituição Federal. O limite máximo de 2 horas extras. Faz-se na prática? Faz. Aí vem o artigo 59. As horas que excedem a segunda, obrigatoriamente tem que ser pagas, não pode ir para banco de horas. Só que se você fizer isso regularmente, você é controlado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Porque isso é vedado pela Constituição Federal. Quanto a intervalos, fazer menor de 1 hora e mais de 2 horas, um acordo coletivo pode te atender nesse sentido. Você pode pactuar que o seu intervalo seja de meia hora e que o seu intervalo seja mais de 2 horas. Doutor, eu sei que cada caso é um caso, mas o que um sindicato, só para ilustrar, a nível de ilustração, o que um sindicato pediria em troca para liberar os meus funcionários fazerem 5 horas de almoço, como é no caso do Hotelaria e Turismo em Uberlândia, né, que o pessoal faz 5 horas de intervalo, ou 30 minutos de intervalo? O que esse acordo coletivo iria gerar para a empresa de despesa, de moeda de troca? O que normalmente o sindicato pede? Deu uma travadinha, doutor Gui. Talvez ele vai ter que entrar e sair novamente. Voltou, doutor. Ok? Você entendeu minha pergunta? Isso vai ser... Entendi. Ou ele te pede algo em troca, algum benefício para o trabalhador. Normalmente, acordos coletivos são pagos, o sindicato cobra para fazer isso com você, esse dinheiro vai para o sindicato, e eles te pedem alguma coisa em contrapartida ao trabalhador. Isso é negociação. Sentar na mesa, expor o que a empresa precisa, escutar o que o sindicato vai querer em troca, e botar na balança se vale a pena ou não. Ok. Você tem algum exemplo prático aí, só para matar a nossa curiosidade, que eu acho que todo mundo aí, né, pessoal, ficou curioso. Quanto que eu pagaria para um sindicato para que eu pudesse fazer 30 minutos de almoço num acordo coletivo? Olha, eu sei acordos coletivos da realidade do turismo. Hoje um acordo coletivo gira em torno, para um ano, R$2.500, R$3.000. Se for pensar bem, é um valor totalmente viável, né? Se você pensar em termos de benefício que, de repente, sua empresa vai ter, e você vai estar blindado, né? Vamos dizer assim, protegido pela convenção, pelo acordo coletivo, de estar ferindo a legislação, fazendo sem um acordo, não é, doutor? Sim. Mas isso que eu falei é sindicato de turismo. Comércio eu não conheço, indústria eu não conheço, como é que eles estão negociando isso. É porque eu acho que todo mundo ficou um pouco curioso, né? Eu ainda mais, talvez, mas... Eu fiz com metalurgia o ano passado e não me cobraram nada. Então, cada sindicato é uma cabeça. Com a volta dessa contribuição assistencial, talvez já possa abrir as portas, ou não? Não sei. Quando envolve dinheiro... Sim, doutor? Quando envolve dinheiro e ser humano, tudo é complicado. É uma parte sensível do bolso e o estômago, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou aproveitar o doutor Gui aqui.
Vamos falar das multas, dos passivos. Doutor, o artigo 47 fala de R$ 3.000 de multa para grandes empresas, R$ 800 de multa para pequena empresa ou empresa de pequeno porte que não registrem os seus funcionários. E o 47A, desculpa, vou voltar aqui, fala de R$ 600 por funcionário prejudicado. Fala um pouquinho desse passivo, do risco que as empresas correm em não cumprir ipsis literi a legislação. Existem dois riscos, né? Isso também é uma coisa que o departamento pessoal é um pouquinho mais complicado. Você pode ter problema na justiça do trabalho. Se o trabalhador te fizer uma reclamatória trabalhista contra você, e você pode ter problema no Ministério do Trabalho e Emprego. Se você for fiscalizado, mediante denúncia, ou dizem que o ex-social vai ser vinculado a isso um dia, a gente não sabe quando, e você pode ser multado pelo auditor do Ministério do Trabalho e Emprego, pois não está observando a legislação trabalhista. E as multas variam pelo número de funcionários que estão sendo lesados, se é reincidência ou não, qual o direito está sendo lesado. Então, são multas, às vezes, até pesadas. Uma multa, por exemplo, de pegar um trabalhador que está recebendo seguro-desemprego, trabalhando para você, hoje em dia, gira em torno de R$ 27.500. Pesado, hein? Essa é pesada. Pesado, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e vamos aproveitar o doutor Gui aqui para que possamos tirar dúvidas aí. Bom, a pandemia trouxe uma nova modalidade, que antes da pandemia era algo difícil de você pensar alguém trabalhando em casa, né? Era inadmissível um empresário pensar que o funcionário trabalharia em casa. Doutor, fala um pouquinho desse artigo 75 aí que foi implementado sobre o teletrabalho, o home office. Nada mais, nada menos veio que simplesmente botar no texto da lei alguma coisa que já existia em algumas empresas. Que o trabalhador pode desempenhar suas funções fora da sede da empresa, né, e para isso ele tem que ter todo o suporte de tecnologia, financeiro, para poder trabalhar. Se ele usa a internet, a empresa tem que bancar a internet, se ele precisa de computador, ele tem que dar o computador. Observado isso, ele tem as mesmas regras de um trabalhador normal, que estivesse dentro da sua sede. Ok, doutor, vamos lá, vamos seguir aqui adiante, muito obrigado. Agora, eu quero tocar em dois pontos, dois artigos da CLT que eu gostaria que o doutor Gui, especialista no direito do trabalho para empresas, falasse, que é o artigo 66 e o artigo 67, suas implicações. E fala também, doutor Gui, da necessidade de pagá-los de forma adequada, porque o que acontece é que muitos profissionais da área do departamento pessoal, na hora de fazer o pagamento desses artigos que muitas vezes são feridos, não são explicitamente colocados ali no olerite, na folha de pagamento. Fala para nós desses dois artigos e, se eu ferir, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que pagar e como que eu tenho que demonstrar para a justiça que isso foi pago. Artigo 66. No término de uma jornada, no começo da próxima, eu tenho que ter 11 horas de intervalo. Se eu parei de trabalhar à meia-noite, no dia de hoje, eu só posso retornar ao meu trabalho após as 11 horas da manhã. Se isso não for observado, essas horas de supressão de intervalo têm que ser pagas em olerite, como intervalo, horas de artigo 66. Tem que vir lá certinho escrito assim, ó, a horas de artigo 66. Isso é muito importante, estar escrito o que você está pagando. Tem contabilidade que coloca assim, horas segundo o sindicato, horas extras, não bota percentual, não bota quantidade. Isso, juiz não vai fazer conta. Juiz não vai ficar, sabe, procurando se está... A obrigação de comprovar que está observando o direito do trabalhador é da empresa. Ela que tem que provar. Então, estar escrito no olerite é fundamental para te ajudar numa defesa. É aquele ditado, quem paga mal, paga duas vezes? Exato. E paga mesmo, viu? Ah, doutor, mas eu paguei tudo aqui no artigo 59, paguei tudo como hora extra, tá pago já.
Tá dando uma picotadinha no seu áudio, doutor. Vamos tentar de novo. Vamos ver, o doutor está voltando ali, está dando uma... Bom, hein, doutor? Eu comentei assim, mas está tudo pago lá no Olerite, já está as horas pagas lá, não precisa destacar, não. Tá... Doutor, está dando uma travadinha, eu vou pedir para o Michael te ajudar. Sibeli, pede para o Michael dar um auxílio lá para o doutor. Enquanto isso, a gente vai trocando ideias aqui. Pessoal, enquanto o doutor volta, vamos aí, vocês querem fazer alguma pergunta do que nós falamos até agora? Se gostariam de tirar alguma dúvida relativa ao sindicato? Voltei. Voltou, doutor. O pessoal vai em seguida aí, vamos abrir um espaço aí, porque nós temos que concluir às 10 horas. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, e esse não é o nosso último encontro, nós pretendemos fazer isso mais vezes aí com a participação do doutor Gui, mas enquanto o pessoal prepara as perguntas aí para tirar as dúvidas, doutor Gui, eu comentei o seguinte, mas está pago, doutor, está lá na folha de pagamento, por que eu tenho que destacar isso? Porque o juiz não vai fazer conta. Se não tiver escrito, desenhado, ele não vai fazer conta, ele não tem tempo para fazer isso. Você tem a obrigação de demonstrar que está pagando e o que está pagando, a quantidade que está pagando, tudo certinho, discriminadinho lá no seu ponto e no seu Olerite. Ok. Uma coisa que o doutor Gui sempre fala é que no direito não é quem tem direito apenas, é quem tem prova, né, doutor? Exato. E se não está escrito lá, qual prova que eu tenho? O advogado vai ter que descrever na petição que pagou? Será que o advogado... Também nem todo advogado tem essa habilidade com cálculos, vai conseguir fazer isso. Ele vai pegar o seu Olerite e vai falar, mas não está escrito aqui. Por isso a importância de um sistema que possa demonstrar de forma clara, né, doutor? Exato. Tem que demonstrar no seu ponto e tem que demonstrar no seu Olerite, sempre. Pessoal, agora nós vamos passar para a parte final do nosso workshop, do nosso encontro, que é o espaço para perguntas, para debate, para troca de ideias. Nós vamos concluir daqui 15 minutos, às 10 horas nós vamos concluir. Esse é uma série de workshops que nós vamos começar a fazer agora nesse ano de 2024. São workshops para trazer reflexão, para trazer para cada um de vocês informações, um momento para tirar dúvidas. Então, vocês fiquem à vontade aí para abrir o microfone e fazer as perguntas aí para o doutor Gui, que está pronto e preparado para respondê-las. Se quiser fazer pelo chat também, a gente acompanha aqui. Vocês fiquem à vontade. Alguém queria fazer alguma pergunta para o doutor Gui? Aproveitando aí, nós já somos 23 participantes dessa live. Quero agradecer o tempo que vocês estão dedicando para a troca de ideias. De tudo que o doutor Gui falou aqui, eu gostei muito da fala dele, que muitos gestores e donos de empresas, né, enxergam o departamento pessoal como o patinho feio da empresa, como aquele setor que só gera despesa, que precisa porque não tem outra forma, mas esse mito aí precisa ser desconstruído, né? Ele precisa ser dada a verdadeira importância que esse setor tem dentro de uma organização. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Acho que veio aqui, ó. Vamos ver quem pode falar, pessoal. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Adnei, bom dia, doutor Gui. Com relação ao sindicato, eu tenho uma funcionária que entrou esse ano, após o acordo coletivo, e o sindicato não está querendo aceitar a oposição. Ele pode fazer isso ou não? A pessoa entrou dia 8 de janeiro. Qual que é o sindicato? Desculpa. O Sindicato do Comércio de Araguari. É o SECOA. Está tendo alguns problemas com o Sindicato do Comércio, porque a convenção coletiva saiu dia 18 de janeiro, e eles deram até o dia 30 de janeiro para fazer oposição. Então, o período foi muito pequeno.
eu oriento você a falar para a sua funcionária ir até o Ministério Público do Trabalho e fazer uma reclamação, tá? É o único órgão que vai poder ajudá-la, Ministério Público do Trabalho. Como falou. Ok, muito obrigada. Ô, Sônia, eu que agradeço a pergunta muito oportuna. A Adriana quer falar? Olá. Oi? Oi, Adriana, estamos te ouvindo. Fique à vontade, seja bem-vinda aí. Pode fazer a pergunta. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. A minha pergunta é o seguinte. O funcionário aqui tem um problema. Eles chegam, mas tem individual, a pessoa chegou uma, tem individual. quer bater o cartão, porém, eles não começam a trabalhar. Olha, Eles marcam o ponto e não vão trabalhar. Isso, né, Adriana? Pelo que eu entendi. Oi, Adriana. Vou tentar responder de forma genérica, o Roger. Sim. Se o funcionário tem que trocar toda a vestimenta, se ele tem que colocar todos os EPIs para começar o trabalho, ele primeiro bate o ponto, coloca todos os EPIs e vai para o seu posto de trabalho. Se não é este caso, o funcionário simplesmente tem que calçar um sapato para ir trabalhar, você não tem que fazer isso. Ele tem a obrigação de logo após bater o ponto, iniciar as suas atividades laborais. Se isso não acontecer, começa a aplicar sanções disciplinares, advertências, suspensões, e pode até chegar a uma justa causa, tá? Desde que tenha toda uma sequência de sanções disciplinares anteriormente. Ok. A Vivi está falando aqui, olá, o funcionário quer bater o ponto para gerar obras. Qual a melhor forma de resolver? Posso programar o relógio de ponto? Programação do relógio de ponto não pode, porque o Ministério do Trabalho nos proíbe impedir a marcação do ponto. Isso vai na gestão. O doutor falou aí sobre o processo pedagógico. Fala um pouquinho, doutor, como é que funcionam essas advertências, como é que elas têm que ser aplicadas? Essa atitude do trabalhador, ela é desonesta. Ele querer juntar horas extras sem trabalhar não é correto, tá? Chama má conduta, é previsto na CLT. Começa a dar advertência verbal, advertência por escrito, passa para suspensão, que você também pode chegar no persistir nessa conduta errada dele. Foi respondida a sua pergunta, Adriana? Vamos ver se o seu áudio está melhor aí. O doutor Gui conseguiu te responder? Sim, na verdade, foi essa pergunta, tanto por áudio quanto por escrito. Mas tá bom, ok. Mas deu certo, então. Obrigada. Pessoal, alguém mais gostaria de aproveitar a presença do Dr. Gui e tirar alguma dúvida? Bom dia, doutor Gui. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutor, é sobre o uso do telefone no trabalho. O funcionário que a gente já conversou, já chamou atenção, já conversou sobre o uso do telefone, e ele continua insistindo no uso do telefone. Vamos dizer assim, às escondidas. Qual que é o seu nome, desculpa? Juliene. Juliene, existe alguma norma, regulamento interno, existe algum documento que está escrito que é proibido o celular pessoal durante o trabalho? Até então, é uma situação que, assim, eu até pensei mesmo em fazer o documento e pedir para ele assinar. Até então, era só mesmo conversando, não tem nenhum documento ainda. Mas eu posso fazer esse documento e pedir para ele assinar? Não só ele, como todos os funcionários. Não é o caso, né? Mas ter um regulamento interno de norma de conduta, toda empresa tem que ter. O funcionário tem que estar escrito as coisas mais esdrúxulas e assinado por ele. Então, produza um regulamento interno com as normas da empresa, ou crie um documento específico para proibição. Específico, eu pensei no... Peça para todos os funcionários assinarem, não só ele, e a partir de então, você pode começar a dar sanções. Advertência de crime, suspensão, e assim por diante. Mas antes, você tem que estabelecer a regra. E a regra tem que ser escrita.
Isso. Tá, foi isso que eu pensei. Então, eu posso mesmo editar esse documento e pedir para que todos assinem em concordância, né? Daí, a partir daí, eu entro depois com as, né? Na verdade, é uma concordância, dando a ciência. Ciência, isso. Sim. Uhum. Eles não precisam concordar, eles têm que dar a ciência. Porque assim, verbalmente, todos já estão cientes, sabe? Mas se não está escrito, se enquanto ele não assina, enquanto não fica documentado, ele não leva a sério, né? Exato. Tá bom, muito obrigada, viu? A pergunta da Juliene, né, foi muito, muito oportuna, porque nós fizemos algo errado aqui na empresa por anos. O Dr. Gui, ele nos dá assessoria jurídica aqui, e um dos pontos de melhoria que ele trouxe foi justamente esse regulamento interno. Por quê? Não só o regulamento interno, né, Dr. Gui? O próprio contrato de trabalho. Então, hoje é feito de forma genérica, não desfazendo dos contadores, não falando mal das empresas de contabilidade, elas têm o seu papel, elas têm a sua função, elas têm a sua esfera, importantíssima, indispensável. Só que o contador não é o cara do direito, não é o cara da regra, da legislação, que está antenado com essas coisas. Então, fazer um bom contrato de trabalho, ter esse bom regulamento é fundamental, não é, doutor Gui? Sim, porque lá é que eu falei, não ganha quem tem direito, quem tem prova. Se eu tenho regulamento interno, se eu tenho documento falando para ele que ele não pode usar o celular, e ele continua, aí você tem advertência, tem suspensão, e ele não muda de conduta, a sua justa causa está respaldada. Você tem documento para chegar nesse ato crítico que é demitir alguém por justa causa. Doutor Gui, é a mesma coisa da hipossuficiência, né? O funcionário hipossuficiente, ele não sabia disso, ele não tinha noção. Então, quer dizer, eu aplico uma advertência, uma justa causa pelo uso indevido do telefone, e não for documentado, isso pode ser alegado numa ação, não pode? Pode falar que ele não sabia, que não é regra da empresa. Muito bem. A Cássia quer fazer uma pergunta sobre horas em itinerary. Muito oportuna também a pergunta da Cássia. Vai lá, Cássia. Rodney, deixa eu só pegar um gancho aí nesse regulamento interno de celular. Eu já vivi alguns conflitos e eu queria até entender o que o doutor Guilherme tem. A partir do momento que eu faço a conscientização do funcionário que ele não pode fazer o uso do celular, a empresa tem por obrigatoriedade disponibilizar e informar que caso aconteça alguma coisa extra-trabalho, por exemplo, uma urgência e emergência, a empresa tem essa responsabilidade de repassar? Como que fica isso no regulamento interno? Sim, a empresa tem que disponibilizar um telefone de contato, seja fixo ou celular, para que familiares entrem em contato com o trabalhador. E a empresa tem que chamá-lo e passar a ligação. Nós tivemos um problema. Lembra, né? São para casos de emergência. Uhum. Entra um pouco dentro da responsabilidade social da empresa, né? Ela ter ali uma norma e procedimento, mas ela dizer para o funcionário, que eu acho que é o deixar o mais claro, né? Porque o uso do celular hoje, ele está muito intenso, né? Eu venho, por exemplo, de empresa de indústria que é maquinário pesadíssimo, que uma distração ali pode ser fatal, né? Para um funcionário que se distrai, né? Com o uso do celular. Mas é sobre isso que eu queria, só esse adentro e o pensamento realmente da legislação. Sobre a questão de horas itinerárias, como que está hoje esse posicionamento? E veio a reforma trabalhista extinguindo as horas itinerárias, né? E depois veio o STF falando que essa extinção era inconstitucional. Então, ainda existe horas itinerárias, sim. Lembrando que horas itinerárias são aquelas horas que o funcionário utiliza para deslocamento onde não existe acesso a transporte público. Então, o tempo que o funcionário gasta para se deslocar nesse pedaço, nesse trecho, é tido como horas trabalhadas, deve ser remuneradas. Tipo um transporte específico da empresa também, né? A empresa, no caso, a empresa
tem o transporte e ele mora, vamos supor, numa via rural, isso é considerado ou não? Vamos lá, para ser considerado horas de itinerary, o transporte público não deve ter acesso àquele local. Se existe transporte público que o funcionário teria acesso, não são horas de itinerary. Não é para estar no transporte da empresa que são horas de itinerary. Uhum. Entendi. Obrigada. Nada. Ok, pessoal, faltam aí 4 minutinhos, dá tempo para mais uma pergunta. Quem quiser fazer, fique à vontade. Nós vamos marcar o nosso próximo workshop, nós vamos falar sobre pontos importantes, necessários. E se fez sentido para você esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, participe do próximo, nós vamos estar aqui contando com a participação do Dr. Gui, sempre somando, sempre dando informações importantes para o conhecimento, para a gestão do trabalho nas suas empresas e organizações. Alguém quer fazer outra pergunta aí? Eu só posso Pode colocar... fazer, Vivi. Não, só reforçando. Nesse regulamento interno, eu posso colocar tipo, o que a empresa acha que é pertinente para funcionar, a questão do celular, das horas, tudo eu posso colocar nesse regulamento para que eles tenham ciência de como deve ser o funcionamento. Isso dentro, claro que dentro né, uma lei, uma conduta, não é aquela que é da cabeça, mas o que... Tudo que a lei não proíbe, tudo que a lei não proíbe e nem obriga, você pode colocar no seu regulamento interno. O meu regulamento interno modelo, por exemplo, tem funcionário proibido portar armas explosivas. É esdrúxulo. Mas se tem no meu regulamento é porque já aconteceu, gente. Entendi. Entendeu? Não, então tá bom. Talvez seja importante a participação de um profissional do direito na construção desse regulamento, não é, doutor? Esse é um documento que é feito a 4 mãos. Pode até ser, né? O RH, o DP e o jurídico que tem que participar. Ok. Bom, Cássia, para a gente fechar. Tá. Duas perguntinhas rápidas. Acidente de trajetos caiu. Encate, doutor. Acidente de trajeto existe ainda. Não. A STF também falou que isso não foi considerado. Tá. Então, deve ser considerado e tem que ter abertura de CAT. Sim. É complexo, um fala que não pode, outro fala que pode, né? Fica uma confusão. O pior de tudo, acidente de trabalho em veículo próprio da empresa ainda dá direito a dano moral. Sim. Ok. Sobre a questão de penalidades e justa causa de trabalhador que faz uso de bebida alcoólica, vício de álcool, as sanções disciplinares, o histórico de passivo, ele pode ser feito e pode ser aplicado à justa causa? Pode. Bebida alcoólica? Pode, sim. Uso de álcool? Pode. Pode, principalmente no seu caso, que você trabalha com máquinas e existe risco de acidente. Pode sim. Entendi. Mas você vai ter que documentar, você vai ter que ter testemunha, porque embriaguez você não pode usar o bafômetro. Então, você acaba respaldando em testemunhas, que é uma das provas mais frágeis que tem. Sim. Porque hoje, né, eu vi algumas coisas sobre a responsabilidade social da empresa e que o alcoolismo ele é mais tratado como uma dependência. Então, ele requer mais da empresa essa responsabilidade de direcionar, buscar ajuda, encaminhar, do que fazer a sanção disciplinar de demissão de justa causa. Tá. Você é formada em RH, né, Cássia? Sou. Eu já vi que o seu pensamento é coração. Só que a Previdência Social não afasta mais de 30 dias um alcoólatra. E aí? Cadê o lado social do governo?
Nenhum alcoólatra consegue o benefício por mais de 30 dias. E ninguém segura 30 dias. Realmente, assim, essa parte do RH, né, essa junção do que é direito e responsabilidade social, hoje em dia, né, vivendo tudo que a gente vive, principalmente as doenças do século, é bem complicado, mas a gente acaba aí, dentro de 26 anos, conseguindo, né, trazer bons resultados nesse alinhamento, né, entre trabalhador e empresa. Só que cuidado com o dependente químico operando máquina, viu? Muito cuidado. Sim. Muito perigoso. Isso é fato. Sim. E a Obrigada. Previdência Social não vai remunerá-lo. Cuidado. Sim. Obrigada. De nada. Ok, pessoal. Então, quero agradecer a participação. Vocês ficaram aqui conosco nessa 1 hora. Quero agradecer ao Alcione da Bufada, o pessoal da Arquigraf. Quero agradecer a Cássia aqui da Rei Jesus, o Douglas, o Giovanni da Gambarato, o Isaías Henrique, a Júlia, o Márcio da Autocomando, que deve ser Eliana, talvez a doutora, a dona André, a dona Eugênia, desculpa, a dona Eugênia, a cara ali da Veridiana. Quero agradecer a Pamela Maria Eduarda, a Sônia, a Soalia, a Thaís, a Fidélia, a Cabral, todos vocês que ficaram conosco aqui. Muito obrigado, viu? Fez muito sentido para nós a presença de vocês. Isso nos motiva a fazer outros workshops, né, doutor? Sim, com certeza. O workshop bom é que tem participação. Ok. Pessoal, o doutor Gui vai deixar aqui no chat o contato dele. Eu não sei se você já consegue já digitar aí, doutor, por favor, seu telefone, contato. Quem precisar, pode falar com ele. Ele está aí à disposição para atendê-los, tirar dúvidas e, de repente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da LG Soluções, que eu mesmo usufruo aí dos serviços da LG, tá? E é importante a gente ter essa assessoria jurídica. Deu mais segurança, me deu mais respaldo jurídico aqui na empresa, porque eu não posso ter um advogado aqui como funcionário esclarecer minhas dúvidas, mas eu consigo contratar o doutor Gui, um profissional de ponta aí, para me auxiliar no dia a dia, nas minhas dúvidas, conferindo a minha folha, conferindo o meu ponto, aquilo que a contabilidade está fazendo, me dando assessoria quando necessário, me acompanhando em ações trabalhistas, evitando passivos trabalhistas, organizando aqui a empresa. O doutor Gui está à disposição, inclusive para acordos coletivos, para negociações coletivas também, não é, doutor Gui? Sim, para elaboração de regulamentos internos, qualquer tipo de documentação. Ok. Pessoal, muito obrigado, já são 10 horas e 4 minutos, nós vamos concluir a nossa live aqui, o nosso workshop. Fiquem atentos para a próxima programação, que vai acontecer em fevereiro, nós vamos anunciar para vocês e aguardamos vocês aí na próxima. Se vocês, esse nosso encontro vai ser postado lá no YouTube. Se vocês puderem depois ir lá no canal, se inscrever, deixar um joinha, um like, nos ajuda aí na divulgação. Pessoal, sucesso para vocês na semana. Tamo junto, hein? Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Valeu. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia, gente. Obrigada, tchau. Valeu. Tchau.